João nos conta dos 7 sinais de Jesus em seu evangelho, pois sabia que o mundo precisava encontrar o Deus encarnado que veio nos salvar. O encontro com Jesus nos exige uma resposta. Ou ele era um louco e mentiroso, ou o próprio Deus entre nós. Quem é este Jesus de Nazaré? Um homem comum? Um sábio mestre? Um profeta? Quem é esse que fala com tamanha autoridade e deixa todo o povo maravilhado com seus sinais? Basta um encontro com ele para notar que não se trata de um homem comum. É muito mais do que podemos compreender. Para você, quem é Jesus? Uou. Para você, quem é Jesus? É um fantasma? É um amigo? É alguém que você pode contar? É um Deus distante? É um Deus ausente? É um Deus que é muito bom, mas permite tanta maldade no mundo? Para você, quem é Jesus? Nós estamos estudando os 7 sinais do Evangelho de João e tem sido um desafio muito grande, né? Vocês têm acompanhado, quem está aqui assistindo as pregações, assistiu a maioria pelo menos? Quem assistiu a maioria? Olha só, quem não assistiu nenhuma ainda, está aqui hoje pela primeira vez, os convidados nossos, né? Então sejam bem-vindos. E nós temos abordado semana após semana os milagres de Jesus, mas apontando para um único objetivo. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus é um Deus presente. Jesus é o Deus que intervém, Ele é um Deus que olha por nós. E hoje é tipo uma continuação, né? Na verdade é um meio, é a carne, né? Do sanduíche da semana passada. Na semana passada, nós também ouvimos sobre os 7 sinais, e foi o Macfish, né? A multiplicação lá dos pães e dos peixes, e foi uma bênção. Eu não vim, mas eu assisti pela internet ontem, inclusive, né? E fiquei mandando alguns prints para o Yuri lá da mensagem. Muito boa mensagem. E esse desafio é algo que, para mim, desafio tem sido desafiador, eu ia falar, né? Mas, para mim, tem sido algo muito gostoso e muito desafiador. Porque sempre que eu leio a mensagem, eu leio a palavra de Deus, eu olho e eu falo assim, o que esse texto quer produzir de mudança na minha vida? Né? Quando eu vejo lá, hoje nós vamos falar sobre Jesus andando sobre as águas. Na minha cabeça eu falo assim, será que eu posso andar sobre as águas? Né? Será que se eu tiver fé, eu vou andar, eu vou tentar? Né? Tinha até um programa de TV um tempo atrás, que o pessoal tentava, né, correr sobre as águas. Não sei se alguém já viu, alguém viu? Que o povo via correndo assim na praia e levava altos capotes. Quem que viu? Vocês estão assistindo o Pânico, né? Ah, tá. Nem falei qual era o programa, mas tá bom. Aí, algumas pessoas ficavam fazendo isso por causa do texto. Mas o texto ele diz mais do que isso. Os sinais de Jesus, eles mostram mais do que apenas um ato de andar sobre as águas e alguém que é tipo um X-Men, ou que voa, ou que consegue controlar a massa, né? Fazer o líquido ficar sólido, ou andar sobre o líquido, ou controlar a gravidade, ou controlar todas essas coisas. Mas os sinais de Jesus, eles apontam para Cristo. Eles apontam para Ele mesmo, para a divindade do próprio Cristo. E diante desse milagre, não há outra conclusão, a não ser, diante de qualquer situação, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Se está bom ou se está ruim, louve ao Senhor. É muito fácil nós ficarmos até mal-humorados, ou pessimistas, ou tristes, pelo tanto de tragédia que aparece na TV ou nos jornais. Né? Nós estávamos mal orando, na semana passada, orando pelas crianças do incêndio, aí, da creche, né, que foi incendiada lá. Daí depois já apareceu o atentado na Somália, aí já tem um menino que entra na escola e atira em todas as coisas. Então, nós não temos nem pauta, é muita coisa, né, para a gente estar orando e para a gente estar intercedendo. E realmente, nós como cristãos, nós não temos que ser seletivos na nossa intercessão, como o Rafael falou. Né? Não, quando é para um lugar que eu já fui, que eu gosto, ou que eu tenho desejo de ir, tipo Paris, né? Todo mundo quer ir para Paris, e não é pecado você desejar isso, mas
eu oro mais, os Estados Unidos, meu Deus, que tragédia. E aí para um país um pouco mais pobre, ou podemos até dizer pior mesmo, porque é realmente inferior em estrutura, em economia, em todas as outras coisas, a gente interceder menos. Então, nós vemos diante de todas essas coisas, e a nossa tendência é às vezes ficar triste, e duvidar e falar assim, onde Deus estava? Onde Deus estava naquele atentado? E eu sei que os céticos, os que não creem em Jesus, né, e aqueles que se consideram até ateus, usam isso até como uma teoria para provar a inexistência de Deus. Né? Então não existe Deus se há tanta maldade, há tanta tragédia, há tantas coisas ruins acontecendo, por que Deus permite essas coisas? Mas o que nós vamos aprender nessa noite é que, estando bom ou estando ruim, nos momentos bons, nos momentos ruins, simplesmente louve ao Senhor. João, capítulo 6, eu vou ler do versículo 14 em diante. O nosso texto ele fala a partir do 16, mas como eu disse, os dois milagres, a multiplicação dos pães e dos peixes, e Jesus andando sobre as águas, e tem até quem diga que tem um terceiro milagre aqui embutido, né, que é Jesus acalmando a tempestade. Né? Mas esses milagres, eles fazem parte de um mesmo contexto e uma mesma história. Então não tem como nós falarmos de um se não abordarmos ao outro. Né? Então Jesus estava ali, acabou de multiplicar os pães e os peixes, e ele foi cercado pela multidão. E nessa situação é onde o texto que você está abrindo agora de João vai nos levar. Mas antes disso, vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. E eu tenho falado aqui nessa introdução. Você tem motivos para louvar ao Senhor? Como está a sua vida nessa noite? Nós não participamos de nenhum atentado terrorista aqui em Campo Grande, ou nenhuma grande tragédia assim anunciada. Mas enquanto eu estava aqui hoje no culto, às 18 horas, nós já tivemos uma notícia, o Yuri orou por uma mãe de uma menina que se machucou, depois nós oramos por a esposa de um rapaz que está enferma, e oramos por outras pessoas também. E aí eu pergunto para você, você tem motivos para louvar ao Senhor? Você tem motivos para adorar ao Senhor? Ou você está feliz demais, completo demais, e não consegue mais nem ânimo assim, você não consegue parar, se acalmar para louvar ao Senhor? Então nesse momento, louve ao Senhor, entregue o seu coração a Ele, entregue a sua vida a Ele, entregue os seus motivos a Ele, entregue as suas preocupações ao altar dEle e clame pela presença dEle na sua vida. Nós cremos em um Deus vivo, um Deus que intervém, um Deus que age. Então fale com esse Deus nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pela presença do Senhor em nossas vidas. Pai, nós não queremos ser como os discípulos que em algumas situações, mesmo vivendo, andando com o Senhor, eles duvidavam da própria divindade de Jesus. Jesus que estava ali com eles. Eles viam tudo, eles ouviam tudo, eles caminhavam com Jesus. Mas bastava soprar um vento e eles já duvidavam, já questionavam, já reclamavam, já murmuravam e tinham dificuldade em entender o que estava acontecendo ali. Em nome de Jesus, traz a nós o total entendimento, a total revelação nessa noite. E não há outro motivo para estarmos aqui do que para louvar e engrandecer ao nome de Jesus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. João, capítulo 6, versículo 14 em diante, diz o seguinte. Então, como eu disse, nós estávamos ali no milagre da multiplicação dos pães, dos peixes. Jesus encheu a barriga das pessoas, né? E as pessoas se alimentaram muito, estavam ali bem satisfeitas e viram aquele grande milagre que era realmente improvável. E aí, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar
o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou no barco e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. E eles o encontraram. Então, como eu disse, os sinais, eles são para nos mostrar, para nos levar ao entendimento, para assinalar a divindade de Jesus. E ali Jesus havia acabado de fazer um grande milagre. E eu não vou repregar a palavra da semana passada, porque ela realmente foi muito boa e eu gosto muito desse texto. Mas, pensa nós aqui, você está aqui, às vezes você está aqui no culto, né, e aí você está morrendo de fome, né, ou você está morrendo de sede e não tem nada para comer. Mas de repente chega o pastor Yuri na semana passada e fala assim: não, peraí, tem um rapaz aqui, né, com uma bolachinha aqui e uma lata de coca. E ele multiplica, e de repente você fala: mas só tinha uma. E todo isso de gente está comendo, e todas essas pessoas estão comendo. O que está acontecendo? Ou ele é um mágico, ou ele é um ilusionista, né? Ou ele tem aqui dentro desse tambor algum lugar que ele pode ir tirando e as coisas, e a comida vai surgindo, ou ele realmente tem algo de diferente. E quando você vê algo assim acontecendo, algum milagre como esse acontecendo, você fica entusiasmado. Você fala: cara, esse cara é realmente diferente. Porque olha o que ele fez, né? Ele multiplicou tudo isso de comida, ele alimentou todas essas pessoas. E como, né, nós lemos no texto, e sobrou muito, sobraram 12 cestos, né, que alimentaram lá todas as pessoas. E eles levaram depois para casa, dividiram, não sei o que eles fizeram com aqueles cestos depois, mas foi muita coisa. E as pessoas olharam e falaram assim: rapaz, ele é diferente. Ou ele é realmente tudo o que ele está falando, ou ele é um grande mentiroso. Mas Jesus, ele é Deus. Ele é o que fala e faz o que ele fala. Ele cumpre aquilo que ele promete. E aí as pessoas olharam para ele e falaram assim: bom, se ele fez tudo isso, nós estamos aqui sendo oprimidos pelo Império Romano, né? Então, logicamente, ele é o Messias. Se ele é o Messias, ele é o nosso Salvador. Ele veio para nos libertar. Então vamos agora começar uma grande revolução aqui com esse homem. Se ele multiplica comida, ele pode multiplicar armas também, ou ele pode multiplicar pessoas, ou ele pode capacitar a gente apenas com um olhar, com uma palavra. Vamos agora levantá-lo e proclamar o nosso rei. E aqui no texto, na verdade, o intuito não é apenas um rei para governar, mas um líder, um general, um guerreiro. Vamos levantá-lo agora e ele vai nos conduzir à grande vitória. Era como se alguém chegasse aqui em Campo Grande, né, nossa cidadezinha aqui com 700 mil habitantes, e fizesse todas essas coisas, a gente falasse: pronto, agora já era, agora vamos vencer os Estados Unidos, né? Vamos criar uma guerra aqui, e a gente vai se armar, e eu não sei nem como que vai acontecer, mas nós vamos para a guerra agora, e nós vamos vencer, e nós vamos ser livres de todo o domínio, de todo o domínio que está sobre nós. E no caso era o domínio do império, né? Ele oprimia o povo, ele pegava o dinheiro do povo, ele fazia, controlava a fé do povo, fazia tantas coisas com o povo. E eles realmente tinham uma causa justa. Eles tinham uma causa muito justa ali. Não era injusto. A gente aqui está sendo oprimido pelo governo também, né? Pagando
imposto, boleto, imposto, e aí quando você vê tem imposto sobre o que você compra, aí você quer comprar um videogame, você paga imposto, você quer comprar um tênis, você paga imposto, você quer comprar uma água, você paga imposto, e aí você vai, não é nada revertido, né? Então, era uma causa muito justa. Você fala assim, bom, era justo, então se Deus fosse os libertar, seria algo interessante, mas Jesus tinha total entendimento de que ele não foi chamado para um reino terrestre, para um reino carnal, mas que a coroa dele era espiritual. E aí, nós, olhando para essa circunstância, eu te pergunto, que coroa você tem buscado? No lugar de Jesus, o que você faria? As pessoas estão te reconhecendo, cara. Estão falando para você, nossa, você é bom mesmo. Ó, você é legal. E você está lá, ó, sentando no trono, aceitando os elogios, colocando a sua coroa e falando, realmente, é isso que a gente precisava. Vamos começar uma revolução, porque, ó, eu mereço, eu sou bom. E o primeiro princípio que nós aprendemos com Jesus, fuja de toda coroa humana. Fuja de todo reconhecimento humano. E mais do que isso, diante dessa situação, diante do total reconhecimento das pessoas, das pessoas tentando te colocar no lugar de Deus, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Uma vez, aqui na Quinta Gospel ainda, quando tinha a banda Quinta Gospel, mais antes ainda, né? Aí daí tinha o Evandro, ainda tem o Evandro, né? O Evandro guitarrista, não tinha, né? Senão parece o finado Evandro e tal, né? Mas aí o Evandro, ele falou uma coisa muito interessante em uma mensagem que marcou a minha vida. Mas ele falou naquela mensagem sobre a importância de você transferir os elogios para Jesus. E a dificuldade de você fazer isso. Todo mundo quer ser reconhecido. Todo mundo quer ser elogiado. Todo mundo quer que as pessoas olhem e falem assim, cara, está dando certo, parabéns. Você está no caminho certo, você treinou, você estudou, você mereceu. Glória a Deus pela sua vida. E isso, na verdade, é um grande perigo. Porque o nosso coração ele é muito falho. O nosso coração ele é muito terreno. Ele é muito humano, né? E a gente começa a se acomodar com esses elogios. E você quer ver um pregador? Às vezes você está pregando aqui, e aí você vai e Deus te usa grandemente, e você prega, e você fala, e você expõe a palavra de Deus, que Deus mandou pregar para as pessoas, inclusive para quem está pregando. E aí as pessoas são tremendamente impactadas com essa palavra, as pessoas são transformadas, as pessoas aceitam a Jesus, entregam as suas vidas para Jesus, algumas pessoas são curadas e começa a acontecer alguns milagres, e como nós oramos aqui hoje às 18 horas, e o avivamento dessa cidade começa através dessa mensagem, porque Deus queria. E aí o pregador desce, né? Cara, que Deus demais, foi muito bom, porque glória a Deus por isso e tal. Aí já vem direto o irmão com toda a boa intenção e fala assim, cara, hoje você arrebentou. Você falou muito. Cara, você estava inspirado hoje. E aquele pregador talvez já perdeu toda a bênção daquilo que ele havia falado, porque aí ele falou assim, é verdade, né, irmão? Porque Deus usa a gente, ele já começa a receber aqueles elogios. E não só, eu dei o meu exemplo, mas e você? Talvez quando você consegue algo que você tanto queria e tanto orava, não é pecado, né? E aí você começa a orar, a fazer uma campanha de jejum para ganhar a sua casa, para ganhar a sua família, para passar de ano, para ser promovido, para não sei, para vender sua casa também, como o Yuri falou na semana passada, para ter filho, né, para conseguir uma namorada ou um namorado, e aí você começa a conquistar essas coisas em Deus, e Deus vai te dando e vai te abençoando, e aí você começa a falar assim, bom, já sei, já estou sabendo andar sozinho agora, né? Eu já conquistei tantas coisas, eu já fiz tudo isso, então eu não preciso mais de Deus. Você pode até não dizer, mas você pensa, e aí você pega e põe a coroa. E uma das coisas mais difíceis é você se alegrar, é você entregar a sua vida para Deus quando você está num momento feliz, num momento bom.
Quando você está passando por uma enfermidade, é um câncer, é um acidente, é alguma coisa terrível que aconteceu na sua vida, qual que é a nossa primeira coisa? Eu vou para Deus, porque eu tenho que depender de Deus, eu não consigo fazer mais nada, eu não tenho forças. Mas quando nós estamos em um momento bom, a gente já fala assim, ah não, beleza, obrigado Senhor. E aí depois vai passando o tempo, e a gente acaba se colocando no lugar de Deus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto, em momentos bons, em momentos de reconhecimento, em momentos de vitória, louve ao Senhor. Passou na faculdade? Louve ao Senhor. Continuou na faculdade? Não vai no Escobar não, louve ao Senhor ainda, né? Continuou mais um pouquinho? Cuidado com a festa de formatura. Não, mas é só minha festa de formatura e tal. Continue louvando ao Senhor. Começou aquela menina que você gostava, né, que você estava orando por ela, começou também a dar aquele mole para você, continue louvando ao Senhor. Começou a namorar, continue louvando ao Senhor. Passou um mês, ah não vou no culto de sábado hoje não, tem Netflix, seriado novo, né, e tal. Continue louvando ao Senhor com a mesma paixão, com o mesmo sentimento de sempre. Entenda que você serve a um Deus, que Ele é presente na sua vida em todos os momentos, inclusive nos momentos muito bons. E esses são os momentos muito difíceis. Segunda coisa, aí acontece que Jesus estava lá, e aí ele viu que as pessoas iam coroá-lo rei, e eles queriam fazer aquela revolução humana, e ele falou, opa, estou fora, não convém, eu vou agradar o meu Pai, eu tenho uma missão a cumprir, e a minha missão é cruz, a minha missão é morte, a minha missão é me negar, a minha missão é fazer a vontade do meu Pai. E ele falou, eu vou me retirar. E a palavra diz que ele e seus discípulos, lá em Mateus e Marcos fala mais sobre isso, em João não diz especificamente, mas que ele junto com seus discípulos se afastam da multidão, e eles fogem um pouquinho, né? E aí você pode ver aqui em João, que diz que ao anoitecer, somente ao anoitecer, os discípulos desceram ao mar, ou seja, talvez eles fizeram aquilo em um momento onde as pessoas não estavam olhando. Fuja dos holofortes, fuja dos elogios, não busque essas coisas, busque a palavra de Deus, busque a presença de Deus, busque obedecer ao Senhor. Mas, eu estava conversando com o Felipe Breder durante essa semana lá no escritório, ele não está aí, eu acho, né? Ele está no Shabar lá, e foi muito interessante, ele me trouxe uma revelação que mexeu comigo e que eu não tinha observado no texto. Não é o que o texto está dizendo, tá? O texto não fala, essas coisas estão agora, aspas, para uma provável heresia, né? Aí, Figuinhas, para de filmar, corta a transmissão na internet, né? Mas ele disse, você já pensou na ação daqueles discípulos quando Jesus não aceitou ser coroado rei? Talvez, isso a heresia zona, né? Monstra. Aí, talvez os discípulos não apenas foram antes, mas ficaram chateados e emburrados com o mestre. E foram antes dele, tipo, deixa ele para trás. Ele não quer também, né? Não quer ser rei, não quer nada. Agora era a hora, estava todo mundo no momento. Era o momento certo de Jesus operar o milagre, dele chegar e falar assim, olha aí gente, está vendo o que eu fiz? Todo mundo está ao meu favor, agora vamos para a luta. E aí, talvez os discípulos tenham ficado chateados também, né? E emburradinhos. E de biquinho, e Jesus falou assim, vai na frente, vai, vamos mesmo, né? Deixa ele aí, não quer ser rei, agora que era a hora, fica enrolando, né? Agora foi subir, para quê? Para orar, né? Não podia orar depois, não podia se consagrar depois, mas aqui era o momento. E aí, me faz refletir, me faz perguntar para você mais uma coisa, você quer mandar em Deus também na sua vida? Você quer decidir quando é a hora de Deus fazer o milagre, ou quando é a hora de Deus agir, ou fazer aquilo que está apenas no seu coração e somente no seu coração? Muitas vezes nós somos assim, não é? E aí você está lá, e você talvez viu uma grande oportunidade, né, lá no seu serviço, e aí surgiu aquele cargo que você estava orando,
E aí você fala, ai Deus, agora é minha chance, Senhor, né? Ali, ó, olha aquele cargo, Senhor, eu vou dobrar o dízimo, Pai, né? E eu vou dar o trízimo agora por causa disso, deu o trízimo, né? Aí eu vou fazer, Senhor, eu vou te agradar, e aí o Senhor vai ver, porque vai ser muito bom, e olha, e as pessoas estão reconhecendo, e aí a gente vira, nessa hora a gente vira crente. Pai, faz isso para que eles saibam que só o Senhor é Deus na minha vida, né? Faz essa menina olhar para mim, e a gente começa a querer mandar em Deus. E aí de repente, aquela menina que você estava orando, e ela ficou solteira bem naquele momento lá, e você orou, e você viu aquela brecha, e você falou, Gabriel, anjo Gabriel, né? Vai lá, manda o recado de Deus para ela, fala que sou eu. E aí de repente ela já aparece orando com outra pessoa, né? E aí você faz o quê? Mas também Deus nunca me ouve, porque não sei o quê, porque eu estou aqui servindo, eu estou adorando, eu estou me consagrando, estou aqui vindo toda semana, para que eu estou fazendo tudo isso? Para quê? E a gente quer fazer o quê? Manipular a vontade de Deus. E sabe qual que é um princípio que Jesus nos mostra? No momento onde as pessoas nos reconhecem, ou no momento onde o nosso coração pode estar sendo enganoso ou duvidoso, vá buscar a presença de Deus. Vá buscar a presença de Deus. Se eu não me engano, é a terceira vez no Evangelho de João em que Jesus se afasta da multidão durante um momento crítico e vai buscar intimidade com o Pai. Jesus foi buscar intimidade com o Pai, ele subiu no monte e ele começou a ter intimidade com o Pai. O que os discípulos tinham que ter feito no mínimo? Eles estavam ali andando com Jesus 2 anos já, andando com Ele, vendo os milagres acontecer, vendo as palavras de vida. Eles tinham que ter, no mínimo, seguido Jesus, e ido buscar a presença do Pai, ido ter se prostrar, ido para o monte, para o sacrifício, para o jejum. Mas eles não foram. Eles estavam satisfeitos demais, né? Foram no rodízio ali de pão e peixe, né? E aí eles estavam satisfeitos demais, que eles não tinham mais coragem, eles não tinham essa necessidade de buscar a presença de Deus, de se consagrar com Deus. Então, nós temos que aprender muito com isso. Fuja, corre de toda coroação humana. Fuja, vai para longe. Quando você vê que você está bem demais, que você está grande demais, que você está crescendo demais, que as pessoas estão te elogiando demais, vai para o pó, vai para o pó. Nós temos começado aqui e clamado por um avivamento para a nossa geração. Nós temos buscado por esse avivamento, nós temos orado, pensado, e semana após semana, toda semana a gente se reúne lá no escritório, se reúne aqui na igreja e busca assim, mas o que Deus quer? O que está faltando? Né? E o Espírito Santo está sempre nos incomodando. E haverá um dia em que nós viveremos um avivamento tão grande, que nós não nos lembraremos mais do tempo em que não havia avivamento. Nós não nos lembraremos mais de como é andar longe da presença de Deus. Mas até nesses momentos, talvez você está vivendo um avivamento pessoal. Até nesses momentos, tome cuidado para você não querer fazer aquilo que Jesus não quer, para você não aceitar a coroa que não é sua, e a coroa que não é a coroa feita para você. Daí, eles foram lá e Jesus estava no monte, e os discípulos entraram no barco, e Mateus e Marcos falam que Jesus os compeliu, Jesus os forçou, talvez os obrigou um pouco no barco, porque estava bom ali, as pessoas estavam elogiando, não tinha pessoas contra eles, mas eles entraram no barco, e eles começaram a remar naquele barco, e o combinado era que eles fossem até um determinado lugar, e eles remando, o texto fala aqui, ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E eles começaram a remar. E o combinado, quando você olha no mapa, né, eles estavam numa ponta, atravessar o lago de uma ponta a outra, mas eles iam beirando pela margem, ali pela parte rasa. Mas aquela região
era uma região conhecida por ventos súbitos, por ventos que hoje estava uma calmaria, aí de repente vinha uma grande tormenta, uma grande de ondas muito fortes, e aí eles estavam indo, obedecendo a Jesus, mas de repente soprava um vento forte, e as águas estavam agitadas, depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros. Pensa você está aqui, nesse local aqui faz de conta é a margem, e você está rodeando ali no asfalto, na 13, né? E aí você fala, bom, estou descendo, estou olhando, está de noite, ninguém está vendo a gente, vamos indo, só que de repente começa a ventar, e você passa a noite inteira remando e sofrendo e lutando contra o mar e contra o vento. E aí eles andaram 5 ou 6 quilômetros. Eu tive o cuidado de olhar aonde dá 5 ou 6 quilômetros daqui, lá no Parque das Nações Indígenas. Então, você era para ter feito algo muito pertinho, mas você passou tanto tempo. Tá? Quem já pescou, quem já nadou na chuva, já pescou na chuva, sabe que é muito tenso, né? E você quer procurar uma margem, e vem aquela correnteza mais forte, mas eles não conseguiram ir à margem, ir ao porto, e eles foram arrastados para o meio do mar. E aí, é uma outra pergunta que eu faço para você. No momento difícil, na tribulação, na tempestade, no momento onde você não tem controle mais sobre a situação, você consegue louvar ao Senhor? Talvez você estava com o seu planejamento tudo certinho ali, talvez era o seu planejamento financeiro, e você estava lá, olha, eu vou beirando aqui a margem, mas veio o vento da desorganização financeira, do fracasso, da falência. Talvez era no seu relacionamento, talvez era na sua saúde, talvez era na sua família, e você estava tudo bem, acabou de vir de uma bênção, você viu Deus agindo, Deus operando, mas uma grande tormenta, uma grande tribulação chegou sobre a sua vida. Você consegue louvar ao Senhor? Você consegue identificar que há um Deus olhando por você, que há um Deus que está presente na sua vida? E aí, é muito fácil, né, quando nós falamos isso para as pessoas. Aconselhar é muito fácil, né? Está lá, a pessoa perdeu alguém da família, aí você fala, olha, querido, que a paz, que excede todo o entendimento, esteja com você. Mas quando é com a gente, é uma dor destruidora, é uma dor devastadora. Quando nós passamos então por uma injustiça, já pensou? Você já sofreu uma injustiça? Você já foi difamado? Você já recebeu a culpa de algo que não era culpa sua? Que você não merecia passar por aquilo? Uma grande tormenta, uma grande ventania, uma grande tempestade na vida. E aí você olha, onde está Deus nisso tudo? E a palavra nos diz que Jesus, lá em João não fala também, mas em Marcos e em Mateus, nesse mesmo texto, diz que Jesus estava de cima do monte, orando e observando os seus discípulos. Enquanto você está passando pela dificuldade, enquanto você está passando pela luta, enquanto você está passando por uma batalha, Jesus está intercedendo por você. Jesus está orando por você. Jesus está clamando pela sua vida. E aí você fala, onde está Deus? Ele está no lugar mais importante. Ele está olhando para você. E Jesus, ele estava na presença do Pai. E eu imagino os discípulos lá naquele sufoco, né, com chuva, com vento, e eles aí olhando e só via neblina. E Jesus lá de cima olhando assim, falando, Pai, vai com a sua mão agora. Protege a vida deles. O Senhor tem um propósito para a vida desses homens. Não acabou aqui. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. É o Senhor quem provê ou quem promove todas as coisas. E essa tempestade não é nada para o que o Senhor irá fazer para a vida desses homens. É apenas algo que irá acrescentar, é algo que vai dar experiência, é algo que vai dar história, vai acrescentar mais fé na vida deles. E é isso, é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Está difícil? Está difícil? Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe. Sabe, eu já estava com um casamento tudo marcado e a gente terminou. Poxa vida, eu gostava tanto do meu pai e ele faleceu. Poxa, eu tinha um sonho no ministério e o meu ministério acabou.
Eu tinha um propósito, um sonho de Deus que eu ia ser pastor, e eu acabei de implodir a minha célula. Você não sabe o que está no meu coração. Eu sei aonde Deus está. Deus está olhando para você nessa noite. Ele está cuidando de você. Ele está intercedendo por você. E Jesus, Ele cuida de você. E aí a palavra diz que Jesus desceu apressadamente, que Ele se apressou. Ele apressou. Mas você já viu, para andar 5 quilômetros, você demora mais ou menos 1 hora. Né? Eu também fui no Google, hoje eu regacei lá no Google Maps, né? Vi distância, vi o tempo, né? Mas no asfalto, você demora 1 hora para andar caminhando 5 quilômetros. Na água não tem, né? Quanto tempo que o pai? Porque não sabe se a água é funda, se é rasa, se ele vai deslizando, né? Se ele vai tipo de como é que chama lá? O stand-up, né? E tal, se ele vai, como é que Jesus vai? Mas Jesus se apressou e ele apertou o passo em direção aos seus discípulos. E ele foi andando, de repente, ele começou a andar e aqui tinha água. Continuou andando, como se nada tivesse acontecendo, porque ele tinha uma direção, ele estava indo em direção aos seus, aqueles que precisavam dele. E às vezes nós olhamos para a circunstância, olhamos para a tempestade e falamos assim, não, eu nem vou orar, porque não adianta mais, não dá mais tempo, agora foi, né? Como o cadáver, né? Agora já está fedendo. Já foi, não dá mais tempo de Deus operar um milagre, mas Jesus, Ele está apertando o passo, Ele está caminhando em direção aos seus discípulos. E esse é um dos maiores milagres, é um dos maiores sinais que Jesus fez. Ele provou que Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele é o Deus criador de todas as coisas. E por incrível que pareça, complementando ao tópico passado, Ele fez isso longe da multidão. Ele não precisou mostrar para ninguém. Ele não quis mostrar para ninguém. Ele só mostrou para quem? Para os seus discípulos. Só os discípulos olharam. E às vezes tem milagres que a gente vive, que não precisa de plateia, que não precisa de público, que às vezes a gente quer, né, falar assim, olha, agora Deus vai fazer, e Deus vai operar, e todo mundo vai testemunhar. Mas tem milagres que Deus opera em nossas vidas, nossa fé ser fortalecida. Só para que a revelação de que Ele é Deus, de que Ele é Cristo, sobre as nossas vidas, seja completa. Só para que o nosso entendimento seja mais claro. E às vezes tem coisas que a gente até nem gosta de comentar com as pessoas, talvez as pessoas nem acreditem. Né? Tem milagres pequenos, milagres grandes, cada um tem a sua fé. Eu gosto de louvar a Deus em todas as coisas. E até nas pequenas coisas. Quando eu oro, às vezes quando eu chego aqui mais cedo um pouquinho, ou quando eu venho na reunião de oração, ou lá em casa, eu oro, Deus, obrigado pelo livramento que o Senhor me deu hoje no trânsito. Talvez eu nem vi um motorista imprudente que passou, mas o Senhor me livrou de um acidente, mas o Senhor me livrou. Quantos milagres, quantas coisas o Senhor operou e eu nem vi. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado sobre a minha vida. Mas eu vou nas coisas menores ainda. E aí eu estou vindo e eu falo assim, Deus, já sabe, né? Aquela vaga em frente à igreja agora, né? Essa é boa, né? Aí eu oro assim, Deus, estou atrasado um pouco, você sabe que eu preciso chegar. E aí tem aquele irmão que não orou direito, né? Aí ele vai sair um pouquinho do culto, eu já estaciono na vaga dele ali, ó. Porque Deus separou a vaga, né? E aí eu louvo a Deus até nessas coisas. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus. Porque Deus, Ele é um Deus que Ele opera milagres em todas as coisas. E coisas apenas, talvez, pela minha fé. Pode ser bobo para você. Assim como você tem tantas coisas que você fala, se eu falar vai ser bobo. Mas é Deus acrescentando fé ao seu coração. Pratique a sua fé, pratique a sua gratidão. Louve ao Senhor em todos os momentos, em todos os dias da sua vida. Amanhã é meu aniversário, parabéns para você, né? E aí é até engraçado, porque eu sempre prego perto do meu aniversário. Até achei que ia ter uma surpresa hoje, né? Não teve. Eu vim assim, olhando assim, né? Peguei o celular da Aline, não tinha grupo, não tinha nada e tal. Mas fui surpreendido, realmente. Mas eu sempre agradeço a Deus por tudo que Ele faz na minha vida. Eu louvo ao Senhor. Olha para a sua história. Olha para o seu passado.
Olha para onde Deus te tirou e aonde você está nessa noite. Talvez você está que nem os discípulos ali. Agora você só vê chuva, você só vê vento, você só vê onda. Mas não faziam nem 6 horas que eles haviam presenciado um milagre inimaginável. Não fazia nem 6 horas. E eles já haviam se esquecido. E aí, eles estavam desesperados. Depois de terem remado cerca de 5 quilômetros ou 6, viram quem? Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar. E eles ficaram aterrorizados. Eles viram Jesus se aproximando e eles ficaram com medo, eles ficaram assustados, assombrados. Talvez, imagina você lá naquela tempestade, talvez eles imaginaram que era um demônio, né? Crente tem medo de demônio, né? Ainda mais quando lê aquelas Rebecca Brown, né? Aquelas coisas de ele veio para libertar os cativos, e quando você começa a ler as coisas, não pode nem ouvir uma panela caindo lá na cozinha, né? Já liga todas as luzes da casa, pega a lanterna, liga o celular, vai cantando, vai adorando, né? A Aline fala que para beber água de madrugada, depende se a casa é muito grande, né? Aí vai, aleluia, e com o olho fechado, né? Porque vai que tem alguma coisa atrás, né? Assim, aí você vai, você bebe a água e tal. Deus, em nome de Jesus, abençoa a Somália, abençoa os irmãos. Aí você vai, entrou no quarto, beleza. Ufa, Senhor, me faz dormir agora que eu estou bem. E a gente, às vezes, está aqui, está vivendo as coisas, mas está com medo de fantasma, mas está com medo das coisas do mal. Né? E como foi dito na semana passada, talvez eles estavam com medo da oposição espiritual que se levantou contra a vida deles. E talvez eles pensaram assim, opa, essa tempestade aqui, né, depois de tudo que aconteceu e tudo que a gente tem para fazer, com certeza é um demônio que está se levantando contra a nossa vida. E aí eles ficaram assombrados. Mas Jesus, com aquele jeito, com aquela voz que acalma, né? E aquela paz que só Ele consegue dar, Ele disse, sou eu, né? Eis-me aqui, eu sou eu. E quando Ele diz sou eu, na verdade, pode ser traduzido como sou eu ou como eu sou. E assim como Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim como lá em Moisés, quando Moisés disse, mas quem que eu vou dizer para o povo? Deus disse, diga que foi o eu sou que falou com você. E é esse Jesus, é essa revelação que Jesus traz para os seus discípulos. Falou, vocês não entenderam ainda? Eu sou. Eu sou. Não é por brincadeira. Eu não estou de brincadeira aqui. Eu sou Deus. Eu sou Deus. E aí ele chega e os discípulos se acalmaram. E eles reconheceram Jesus. E eles olharam para ele e falaram, é Jesus mesmo. É Jesus. E você, nas dificuldades, na tempestade, você tem reconhecido Jesus no meio de todas essas coisas? Quando você olha Jesus, você olha o problema, você só vê problema? Você consegue reconhecer Jesus? Eu sou Deus. Eu sou Deus sobre todas as coisas. E a terceira e última. Aceite o socorro do Senhor. É muito difícil, muitas vezes, nós aceitarmos a ação de Deus sobre as nossas vidas. E o texto continua dizendo, mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco. Eles estavam meio pensando ainda, né? Não sei se é demônio, não sei se é espírito, não sei se é fantasma, né? O que é isso? Vamos pensar. Você deixa ele chegar mais perto. Daí quando ele disse, eu sou, eles falaram, é Jesus mesmo. Então, eles pensaram, então vamos recebê-lo no barco. E logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Aqui não diz, mas nos outros evangelhos, diz que quando Jesus entra no barco, imediatamente a tempestade se acalma. Imediatamente as coisas se regularizam. E aí nós podemos entender como um outro milagre. Além de andar sobre as águas, Ele é o Deus que é Deus do tempo. Ele é o Deus que é Deus sobre a natureza. Ele controla todas as coisas e todas as circunstâncias.
Ele é o Deus sobre a enfermidade que pode estar na sua vida agora. Ele é o Deus sobre a dificuldade que você tem passado, sobre o seu chefe que tem te perseguido, sobre o seu amigo que te traiu. Ele é Deus sobre aquela pessoa que não consegue liberar perdão para a sua vida. Ele é Deus sobre o divórcio dos seus pais. Ele é Deus sobre os seus problemas no casamento. Ele é Deus sobre os seus filhos, sobre sua mãe, sobre seu tio, sobre todas as coisas. Mas para isso, você tem que aceitar o agir dele na sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não aceitou Jesus como Deus na sua vida, essa é a noite para você fazer essa decisão. Essa é a noite. Os discípulos, eles andaram com Jesus, eles passaram, eles caminharam com Jesus, eles ouviram Jesus, eles estavam com Jesus, eles viram tudo o que Jesus estava fazendo, mas mesmo assim, eles ainda tiveram uma escolha. Nós vamos aceitar ou não vamos aceitar? Talvez o medo seja grande demais. O medo seja grande demais, você não sabe, eu tenho medo. Eu já passei por isso antes, eu já passei por essa dificuldade antes. E aí vem como nós já oramos esse mês, né? No mês passado, na verdade, vem a depressão, vem a tristeza. E aí você fala, eu não tenho mais força, eu não tenho coragem. Aceite o cuidar de Deus sobre a sua vida nessa noite. Aceite o toque de Deus sobre você. Convide Jesus agora para entrar no barco. Fala, Jesus, pode entrar, o barco é seu. Pode pilotar até, né? Até remar se quiser, eu estou cansado, né? Já cansei, rema aí que é a sua vez agora, né? Porque eu estou remando 6 quilômetros, eu não aguento mais. Eu estou lutando sozinho pela minha casa, estou lutando sozinho. Eu não aguento mais. Agora é a sua vez, Senhor. Convide Jesus para entrar na sua vida essa noite. Convide Jesus para ser Deus sobre a sua vida essa noite. Nos momentos bons, nos momentos ruins e nos momentos de dúvida, louve ao Senhor e aceite a intervenção de Deus sobre a sua vida. Aceite. É muito fácil nós começarmos a fazer as coisas de Deus, nós presenciarmos a obra de Deus, mas tirarmos Deus da obra. Tirarmos Deus da obra. Os discípulos já tinham feito muitas coisas ali. É muito fácil. Talvez, como o Felipe falou nessa semana, talvez a gente está emburradinho já com Deus, porque minha namorada não veio, porque eu não consegui o meu emprego, porque eu não consegui vender aquilo que eu queria vender, porque eu estou andando de ônibus, nem para Uber eu tenho mais dinheiro, né? Porque eu não posso mais fazer isso, porque eu não tenho oportunidade para cantar na igreja, essa igreja é uma igreja de elite, né? E aí a gente já começa a arrumar defeito, porque eu não posso fazer isso, porque eu não faço aquilo, porque isso. E a gente começa a afastar Jesus da nossa vida, do nosso ministério e do nosso barco. De todas as coisas, não faça nada sem a presença de Deus. Não faça nada, assim como Jesus, sem ir para o monte orar, sem ir para o monte se consagrar. Eu gosto, como eu falei do eu sou, eu gosto muito de lembrar de Moisés, quando ele ia atravessar o deserto, e aí ele disse, opa, eu vou, mas eu não quero o anjo não. Eu quero é a presença do Senhor comigo. Eu não abro mão da presença do Senhor comigo. E isso tem que ser o que te conduz à nossa vida. Isso tem que ser o que conduz às nossas decisões. Isso tem que ser o que conduz cada passo de nossa vida. A presença do Senhor. O texto começa nos mostrando Jesus buscando a presença do Pai. E ele termina mostrando Jesus entrando na presença dos discípulos. No dia seguinte, a multidão tinha ficado no outro lado do mar. Percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali,
entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Nós precisamos da presença do Senhor diariamente nas nossas vidas. Não apenas por nós, mas porque a multidão busca essa presença. Mas porque há uma multidão lá fora clamando pela presença de Deus. E se nós não tivermos Deus em nossas vidas, o que nós iremos levar para eles? Qual vida nós vamos dar para eles? Quero te convidar a fechar seus olhos. Como tem sido o seu relacionamento com Jesus? Nós temos pregado aqui semana após semana, serão 9 semanas ao todo, apontando para um único lugar. Todos os sinais apontam para Cristo, Deus sobre as nossas vidas, Cristo, Deus revelado a nós. Tudo aponta para Cristo, tudo aponta para Cristo. A sua vida tem sido um sinal? Quando as pessoas olham para a sua vida, o que elas veem? Uma pessoa engraçada? Uma pessoa divertida? Uma pessoa mal-humorada? Um crente fanático? Ou a sua vida também tem sido um sinal que aponta para Jesus? Nos momentos bons, quando você consegue aquilo que você tanto sonhava, que você tanto orava, você tanto buscava, você merecia. Como é o seu linguajar? Como é o seu dia a dia? Tem apontado para Cristo? Tem apontado para Jesus? Nos momentos difíceis, nas tribulações, na tempestade. Às vezes eu acho que a gente tem mais tempestade do que momento bom. Às vezes eu acho que a gente passa por mais dificuldade do que por momento alegre. Mas mesmo nesses momentos, para onde a sua vida tem apontado? Para Cristo? Ou para o mundo? Ou para a murmuração? Ou para a reclamação? Ou para o desânimo? Quando você tem aquilo que talvez estava no seu coração e você desejava tanto, e era algo que estava tão fácil para Deus, era só ele mexer um pauzinho aqui, um pauzinho ali, mas você ouve um não de Deus. Para onde a sua vida tem apontado? Para Cristo? Ou, não, vou mudar de igreja. Ou, não, vou largar minha célula. Não, nem vou na igreja hoje. Ou para o desânimo. A nossa vida tem que ser um sinal que aponta para Cristo. O Evangelho de João nos mostra 7 sinais. Mas a minha oração para nós essa noite é que a nossa vida aponte 365 sinais por ano. Cada dia, do levantar ao deitar, nós vamos apontar para Cristo. As nossas atitudes apontam para Cristo. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor onde você está. Clame ao Senhor. Talvez você não consegue mais. Talvez você está desanimado demais. Talvez você está ocupado demais. Ou talvez você já ganhou coisas demais e não consegue mais louvar ao Senhor. Essa é uma noite de mudança. É uma noite de renúncia. De renúncia do eu, de renúncia do ego, de renúncia do orgulho, de renúncia daquilo que você tanto sonhou e tanto lutou, para que a sua vida aponte para Jesus. Para Jesus. Comece a orar onde você está. Coloque-se em pé, ainda de olhos fechados. Fique em pé, onde você está. Comece a orar agora pela sua vida. Comece a convidar Jesus para estar na sua vida. Peça para que Jesus conduza cada passo seu, cada caminho seu, cada direcionamento. Não no barco onde Jesus não está. No barco sem Jesus.
Mesmo que quando Jesus está no barco, mesmo que a tempestade continue, a presença dele nos acalma. Se Jesus está no barco, o mundo pode estar acabando, mas eu confio porque eu sei que ele está ali. E eu sei que ele sabe o que ele está fazendo. Eu sei porque ele é Deus. Jesus não é meu amiguinho, Jesus não é meu colega de sala. Ele é Cristo. Ele é Deus sobre as nossas vidas. Ele é Deus sobre a sua casa. Ele é Deus sobre todas as circunstâncias. Mesmo que você ore e ouça um não de Deus, receba agora o cuidado do Senhor sobre a sua vida. Receba agora o toque de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos o cuidado do Senhor sobre nós. Nós clamamos o total entendimento de quem é o Senhor sobre as nossas vidas. Clamamos, Senhor, enche-nos agora. Nós não queremos nos cegar com os milagres. Nós não queremos nos cegar com aquilo que o Senhor pode nos dar. Mas nós queremos, ó Pai, ficar deslumbrados com a presença do Senhor em nossas vidas. Espírito Santo, enche a sua igreja. Espírito Santo, enche cada um que está aqui nessa noite. Se há alguém aqui que ainda não teve um encontro com o Senhor, que essa seja uma noite diferente, que essa seja uma noite de encontro, que essa seja uma noite de transformação, e que principalmente o Senhor habite em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui, não sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar.
meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Glórias a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Preciosa é a tua palavra, preciosa é a tua palavra, preciosa é a tua palavra. Obrigado, Jesus, por essa noite tão incrível, pela tua palavra que alcançou nosso coração, e que ela gere mudança, que ela gere confiança no Senhor, que ela gere desejo pelo Senhor, que ela gere adoração a Ti no meio das tempestades da vida, que ela gere confiança no Teu bendito amor por nós. Te louvamos, ó Deus, continua conosco, confirmando essa palavra e fazendo com que ela, como uma semente, caia em terra boa e produza muito fruto, para a glória de Deus Pai. Oramos em nome de Jesus, e que o amor maravilhoso do nosso Senhor Deus, o perdão e o sacrifício de Jesus, a atuação do Espírito Santo seja conosco, a igreja de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. Vira aí para a pessoa que está do seu lado, dê um abraço nela, diga que você deseja uma semana abençoada para ela em nome de Jesus. E aí a gente se vê aqui no próximo sábado, no sábado que vem, para mais um culto maravilhoso. Amém? Deus abençoe você, vai na graça e na paz. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível.